pessoal, beleza? Vamos resolver esse exercício aqui agora, que também é um exercício de convecção ao redor de esferas. Ele está sendo aplicado para um problema de geração de bolas, né, de gotas uniformes de solda. Ele explica aqui em cima, tá? Só o que que é. Você pode olhar no livro do Encropero o que que é a formação dessas bolas de solda e tal. Explica qual que é o material, né? Você fala, olha, ao redor aqui você tem, nitrogênio, então a gente vai usar o gás nitrogênio para buscar essas informações lá nas tabelas, tá, de gases, buscar o gás nitrogênio vai ser o que a gente vai usar. E ele praticamente dá um sketch aqui do que é o nosso problema, né? Nós temos o ar passando ao redor dessa bola. Essa bola não começa como um sólido, ela começa como um líquido, tá? Ela vai descer, aí a um certo ponto ela atinge uma velocidade uniforme. Quando que essa velocidade uniforme vai ocorrer? É a primeira coisa que está sendo perguntada aqui, ó. Quer saber qual que é a velocidade uniforme que você tem, a velocidade terminal que vai ter, porque ela começa como uma gota, né? Um certo ponto vai equilibrar o peso dela as forças de arrasto dela, e aí vai dar qual que seria essa velocidade uniforme, que daí ele começa a descer sem alterar a sua velocidade. Me pergunta aqui, olha só, essas gotas de solda fundida de diâmetro de 130 micrômetros são ejetadas a uma velocidade de 2 metros por segundo a temperatura inicial de 225 graus Celsius, em nitrogênio gasoso que se encontra a 30 graus Celsius, tá vendo? Em uma pressão um pouco acima da atmosférica. Determine a velocidade terminal das partículas e a distância percorrida por elas até que se tornem completamente solidificadas. Tá, então a gente vai ter que determinar a velocidade terminal. Isso aqui é determinado a partir do equilíbrio de força. A gente sabe que vai ser determinado através daquele gráfico que eu já falei, né, que tem aí no livro. Aqui eu tenho também esse gráfico, o gráfico de... eu tenho um gráfico de CD sobre o número, em função do número de Reynolds, e eu tenho aqui uma curva que vai ser a curva, deixa eu ver como é que é essa curva, que é a curva do cilindro. A curva do cilindro é meio assim, ó. Se for pro CD do cilindro ela é meio assim, desce aqui, vai, chega numa hora ela cai aqui para baixo. E a curva das esferas era um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Ela desce aqui assim, eu acho que ela é ao contrário, ela começa um pouquinho mais em cima, aí ela vai descendo aqui, ela cruza e aqui ela vira assim, ó. Isso é essa curva. Então eu preciso encontrar o número de Reynolds, tá? Sabendo que o número de Reynolds é igual a essa velocidade terminal, que eu vou determinar aqui, ó, essa velocidade terminal, porque assim, se eu penso uma gota descendo e o resto está inerte, é a mesma coisa que eu pensar que essa gota está parada e o resto está se mexendo com uma velocidade infinito, tá? Então seria a mesma coisa que a minha velocidade terminal, tá, vezes o diâmetro da gota dividido pela viscosidade cinemática do nitrogênio, tá bom? Isso aí tá o Reynolds está relacionado ao nitrogênio, não é relacionado à partícula que ela é do material da solda lá não. E aí eu vou calcular esse CD. Esse CD tá igual, ele é igual a... Esse CD aqui ele é igual à força de arrasto, tá? Que nesse ponto ela vai ser igual a massa vezes a gravidade, tá? Dividido, aí vai ser dividido por outro negócio, peraí, vai ser dividido pela... Deixa eu botar primeiro isso assim, ó. Botar assim, quer ver? Vai ser a força de arrasto, isso aqui dividido, vou botar, quer ver assim, tá? Força de arrasto dividido por pela área frontal, que é praticamente a área de um círculo, né, que vai estar de frente para ele, a área frontal vezes ρv ao quadrado sobre 2, tá, beleza? Isso daqui, no caso em que a esfera tem equilíbrio, o que eu sei que tem nesse caso aí? Vai ter o seguinte, vai estar com a força de arrasto vai ser igual a mg, porque a massa vezes a aceleração da gravidade a massa da esfera vezes a aceleração da gravidade da esfera, que está atuando sobre a esfera, vezes a área frontal da esfera, vezes ρ da esfera, vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, beleza? Então isso tudo aí vai ser equilibrado aí pra gente, tá? Eu acho que na verdade esse ρ não é da esfera não, esse ρ é da... Não, esse ρ não é da esfera não, o ρ é o ρ do ar, é o ρ do fluido que está ao redor dele, né? Bom, então vamos aí para essa consideração, tá? Bom, o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que... tá. Na verdade eu tenho que fazer uma igualdade, né? Eu sei que essa...
Tá, eu vou ter que achar alguma coisa aqui primeiro. Esse rho aqui é o rho do fluido. Tá, vou fazer essa conta aqui primeiro então. Primeira coisa que eu vou fazer então vai ser achar essa velocidade terminal. Eu vou precisar dela porque eu preciso dela para determinar todos os outros parâmetros de troca de calor que eu preciso aí. Porque daí eu determinando a troca de calor, eu consigo determinar qual que é o H. Determinei o H, eu consigo calcular que esse transiente de calor que ele vai ter ao longo desse processo. Com esse transiente de calor eu sei qual que é o tempo que ele gasta para chegar na temperatura de solidificação. E aí também tem o processo de solidificação. Então são duas etapas que eu tenho que fazer. Muita continha que a gente vai fazer, tá? A primeira coisa é essa. Vamos determinar aqui, ó, qual que é a nossa velocidade final. Eu sei que a minha força de arrasto, ela vai ter que ser igual a massa vezes aceleração, que é o peso da minha esfera, né? A massa vezes aceleração, ela é o quê? Ela vai essa força de arrasto aqui, ela vai ser a massa vezes aceleração é fácil, né? Eu vou puxar aqui para cada lado, ó. A massa vezes aceleração, eu tenho aqui todas as propriedades, tá vendo, da solda, tudo aqui, ó, nessa região aqui eu tenho todas as propriedades da solda, tá, e fala inclusive a temperatura de fusão dela, da solda, que é nessa região. A massa vezes aceleração da solda, ela é igual peraí, vai ser, a massa dela é o volume dela, né, que é 4 sobre 3 π vezes d ao quadrado, d sobre 2 ao cubo. Esse é o volume dela vezes o ρ da solda, certo? O ρ da solda está dado aqui embaixo, ó, e isso daqui multiplicado pela aceleração da gravidade, tá? A aceleração da gravidade está aqui, ó, g. E a força de arrasto, eu sei que por essa fórmula aqui ela vai ser o que? O CD vezes a CD vezes a área frontal. A área frontal dessa esfera aí, ela vai ser um círculo, né? A área frontal da esfera vai ser igual a um círculo, é π vezes d sobre 2 ao quadrado, certo? πr ao quadrado, certo? É πr ao quadrado, vezes a ρ, aí é já o ρ do gás, nesse caso, né? Que era o ρ da solda, vou deixar só ρ mesmo, e vezes a velocidade, que nesse caso aqui vai ser um v ao quadrado sobre 2, tá aí. Isso daqui, ó, se eu resolver isso tudo, tá? Eu consigo achar uma curva da seguinte maneira, tá? Eu vou tentar brincar com esses valores aqui, primeiramente, tá? Vai ser, olha, deixa eu ver o que dá do lado de lá, do lado direito da equação, vai dar 4 ponto dividido por 3 ponto, deixa eu botar assim, isso daqui multiplicado pelo diâmetro, o diâmetro dela é micrometros, né? O diâmetro dela em micrometros é dado, cadê aqui? O micrometros é 130, cadê? 130 micrometros, vezes 130 é a menos 6, que é micrometros, dividido por 2, 130 micrometros dividido por 2, opa, caramba, elevado a 3 ponto, vezes o ρ da solda que está dado aqui, ó, a densidade da solda está dado aqui também, que é 8.230, vezes o que mais que falta agora, estava aqui na minha conta, a gravidade eu vou botar 9.81, tá, isso aqui, então esse aqui vai me dar um valor do lado direito, tá, esse é o meu valor do lado direito, e o meu valor do lado esquerdo vai ser esse aqui, ó, π, eu nem coloquei o π do lado de lá, em 4/3, eu tinha colocado isso aqui, ó, 4/3 vezes np.π, isso aqui vai ser o meu lado direito, vou botar o lado direito da equação, é igual, 4/3 de π, o diâmetro ao quadrado, o diâmetro elevado ao cubo, diâmetro sobre 2 elevado ao cubo, vezes o ρ, vezes a aceleração da gravidade, beleza? Esse é o meu lado direito. O meu lado esquerdo, ele é igual a np/π, o CD eu não sei o que é, né, ainda, vou botar aqui multiplicado pelo diâmetro, que é 130 a menos 6, dividido por 2 ponto ao quadrado, certo? Elevado ao quadrado, multiplicado, agora eu preciso da densidade, né? Vou precisar da densidade do nitrogênio. Para isso eu vou ter que ir lá na tabela, tá? As tabelas de nitrogênio, tá lá na tabela 1, deixa eu ver aqui, tabela 4 na verdade, né? Vai ser a tabela 4, porque o nitrogênio é um gás, eu tenho gases da pressão atmosférica, ou próximos da pressão atmosférica, e eu tenho o nitrogênio aqui, eu acho, hein? Cadê o nitrogênio? Eu tenho o nitrogênio, essa temperatura que ele está, olha, eu sei que a temperatura do fluido inerte aqui é 30 graus Celsius, e ele sai a uma temperatura de 225 graus Celsius, né? Então,
eu vou ter que considerar essa temperatura aqui de alguma forma. Hein? Como é que eu vou considerar essa temperatura? Eu vou ter que pensar uma temperatura média de superfície, talvez, uma temperatura de filme. Vou pegar a temperatura inicial mesmo. Vai ser a temperatura inicial. Vou abrir um outro terminal aqui, ó, Python. Eita, nós. Já travou. Pera aí. Python 3. Vou ter que pegar a temperatura de filme, que vai ser igual a 225, que é a temperatura é a temperatura que está no começo, né, onde ele alcança essa temperatura, a temperatura inicial 225, mais 30 dividido por 2. Isso aqui dá a temperatura de filme 127.5 TF mais 237.15, 400. Opa, aí vai ter 400 aqui para o nitrogênio. Eu tenho a densidade dele. Ó, deixa eu pegar aqui então, vou até puxar aquela tabelinha, tá, aqui de cima. Aqui, ó, puxar essa tabelinha aqui para o nitrogênio. N2 T igual a 400 Kelvin. Eu vou ter o ρ, que é igual a 0,8425, 0,8425 quilogramas por metro cúbico. Eu vou ter o CP dele também. Acho que eu vou precisar do CP, cara. Acho que não. Vou precisar do CP do outro só. Acho que não vou precisar do CP dele não. Vou precisar só do CP da solda. Mas olha só, 400. O CP eu tenho a viscosidade dele também, né? A viscosidade dele é 224. Tá, a viscosidade dele aqui é 224. 220.4 vezes 10 a menos 7. Eu tenho a viscosidade cinemática dele é 26.16. 26.16 vezes 10 a menos 6. O número de Prandtl é 704. O número da condutividade térmica dele é 32.7. É 0.0327. Isso aqui, ó. Vezes 10 a menos 3, né? E eu tenho o que mais? Tenho mais nada, né? Não preciso mais nada dele aqui não. Esses valores aqui são do último exercício. Aliás, pessoal, me esqueci desse ponto aqui no último exercício, né? Quando eu estava resolvendo, quem estiver vendo isso, a lista de exercícios, e chegar nessa parte aqui, ó, nesse exercício agora, qual? O exercício número 15, né? Quem viu o exercício 14, viu que faltou eu colocar qual que era a força de arrasto da esfera. Tá? Nesse caso aqui, a força de arrasto da esfera seria isso aqui, ó. Só colocar, ó, a força de arrasto da esfera é igual a CD vezes aquele cálculo que está lá embaixo, né? Que a gente fez aqui, ó. CD vezes π, d ao quadrado. É isso aqui, ó. Nesse caso aqui, essa seria a força de arrasto da esfera. A gente já tem todos os valores, né? Porque a gente sabe o número de Reynolds, nesse caso que a gente tinha calculado, que é 13.500 por aí. É só ir lá na tabela, tá? Eu vou vir aqui na tabela só pra gente ver isso rapidinho. Ó, o CP... Cadê a tabela aqui, ó? Para a esfera, se a gente tiver em 13.000, com Reynolds igual a 13.000, o CD, ele é igual... 13.000 o quê? 13.000 é 10 a 4, né? 1.3 vezes 10 a 4. Então é mais ou menos 10 a 4 aqui, daria um CD de aproximadamente 0.4. Aqui, o CD seria, para esse caso aqui do exercício 7.74, o CD seria aproximadamente 0.4. Aí você tem os outros valores todos, né? A gente tem a velocidade, tem o diâmetro, é só calcular aqui a força final que vai dar. E esse valor aqui foi encontrado na figura, né? Figura que no meu livro, aqui na versão do livro da segunda edição, a figura 7.8, tá? Só isso daí. A mesma coisa que a gente fez aqui agora, tá fazendo esse exercício aqui de baixo agora. A mesma coisinha. Então a gente vai fazer isso daí, só que nesse caso a gente achou agora esses valores, né? A gente vai ter que igualar essas forças, por quê? Porque ele está caindo em queda livre e ele está com esse equilíbrio de forças, tá? O equilíbrio de forças entre a força de peso e a força de arrasto dele, por isso que ele não tem mais velocidade, a velocidade terminal dele é alcançada. Então nesse caso aqui a gente vai estar com o seguinte, ó, eu posso até fechar essa parte aqui, quit,
Beleza, exit, aí foi. E agora eu tenho isso daqui, né? Eu tenho que continuar agora usando esse ρ que eu acabei de calcular, ó, que é o ρ de 0. Esse ρ tá meio alto, hein? Deixa eu ver aqui, esse ρ tá meio altinho. Deixa eu ver, por experiência um ρ desse aí tá meio quase o ρ da água, pô. Esse ρ aí, ó, é o ρ. Caramba, ele tem isso mesmo, hein? O nitrogênio a 400 Kelvin, ele tem uma densidade de 0.8425. Porra! Caraca, bicho. Que isso, cara, ele é muito denso. Olha só, pra vocês terem uma noção, comparativamente, o hélio, ele é a 400 Kelvin, é 0.12. O ar é menor que isso ainda, com certeza. O ar é... não, o ar é 0.87 quilogramas por metro cúbico. Eu achava que... não, pô, tô confundindo, é isso mesmo, tô confundindo com a água, é que tem a densidade dela chegar a 1000, no caso desse aqui não. Bom, isso aqui então é 0.8425, tá? Essa aí seria a densidade, agora eu tenho que multiplicar pelo quê? Pelo V ao quadrado, né? Eu vou ter o V ao quadrado, eu também não sei o que é o V ao quadrado. Então isso aqui ficaria mais ou menos desse jeito aqui, ó. Ficaria um V ao quadrado... vai ficar, esse V ao quadrado vai ficar sobrando, né? Essa aqui é a realidade. Dividido por 2, então. Dividido por 2. Tá, tem esse lado esquerdo e esse lado direito. Ficaria então isso aqui, ó. Como se eu estivesse escrevendo isso aqui que eu acabei de fazer, ó. Como se fosse CD vezes V ao quadrado vezes o lado esquerdo é igual ao lado direito. Tá vendo? Como se tivesse escrito isso aqui, ó. Então eu posso, de certa forma, escrever essa equação aí da seguinte maneira, tá? Como se fosse assim, ó, um CD é igual a o lado direito sobre o lado esquerdo, né? Que vai ser isso aqui, ó. O lado direito dividido por lado esquerdo. Isso aqui dá 16,61. Vai dar 16,61 dividido pelo V ao quadrado. Tem uma função de V ao quadrado e eu sei que o Reynolds também, né, vai me dar isso, né? O número de Reynolds D ele é igual à velocidade, que eu também quero encontrar, vezes o diâmetro, dividido pela viscosidade cinemática. Esse Reynolds D aqui vai me dar um valor aí multiplicado pela velocidade, né? Então vai ser isso aqui, vai ser... o que vai dar esse valor aí? Vai ser o diâmetro, que é 130 a menos 6, dividido pela viscosidade cinemática, que é 26,16 a menos 6. 4,96. Deu isso aí. Dá 4,96. Deixa eu botar aqui. É igual a 4,96 vezes V. Olha só, tem essas duas funções aqui. Ambas são função. Você pode ver função de V, certo? Eu sei que isso aqui tem que encaixar dentro daquele gráfico que está lá, ó, que o meu gráfico aqui eu falo que é o gráfico 7.8. Para a esfera tem que ser, tá? Não tem como não ser. O que eu faria nesse caso? Chutaria velocidades, e aí eu veria se para essa velocidade eu tenho um certo número de Reynolds, se eu tenho CD que cai dentro desse gráfico aqui. E faria isso até achar. Eu sei que a velocidade inicial é 2, então eu chutaria a velocidade 2, por exemplo. Eu vou falar, ó, eu tenho aqui uma velocidade V igual a 2, aí 2 pontos. Aí eu falo agora que eu tenho o CD é igual a 16,61 dividido por, eu vou botar aqui, V elevado ao quadrado, 2 pontos. E também o Reynolds D é igual a 4,96 vezes V. Tá aí. Aí eu falo, o CD dá quanto? O CD deu 4,15 e o Reynolds... E o Reynolds D é igual a 9,92. Aí eu olharia aqui no gráfico. Para esse Reynolds aí de 9,92, que é 10, né? Aproximou é 10. 10 é 10 a 1. Ó, 10 a 1, eu vou subir aqui no gráfico, eu vou achar a curva da esfera. A esfera é a curva de cima. Ele dá praticamente 4, ou seja, eu estou muito próximo desse valor, na verdade. Poderia ser um valor um pouquinho maior. Ou seja, eu posso, na verdade, eu vou fazer isso aqui ao longo dessa conclusão, tá? Esse valor aí de velocidade dá algo muito próximo do que a gente vê na curva. Eu vou mostrar para vocês aqui no livro, porque daí vocês vão ver, vão falar, professor, tá bom, agora eu acredito em você, porque senão vai ficar só eu falando aqui, vocês vão falar que não tem sentido.
Deixa eu ver, cilindro, flow considerations, aqui ó, olha isso aqui, ó, a gente acabou de calcular o Reynolds, tá? O Reynolds é o 10, sobe essa linha aqui, ela vai cruzar a linha da esfera aqui em cima, né? A linha da esfera é essa aqui, olha onde é que ela dá, vai para a esquerda, ó, 4, tá vendo? Então ela bateu praticamente nos mesmos valores que a gente calculou aqui agora, ó. Para uma velocidade igual a 2, o meu CD dá praticamente 10, o meu CD dá praticamente 4 e o meu Reynolds está praticamente 10. Ou seja, cravou junto com a curva da esfera, tá vendo? Não fizemos uma aproximação ruim de falar que a velocidade é igual a 2. Ou seja, eu posso falar aqui então que a minha velocidade terminal, ó, velocidade é igual a 2 metros por segundo. Tirei essa velocidade aí, beleza, já tenho metade do problema está resolvido, tá? Porque agora eu vou pensar que eu tenho que calcular para essa velocidade, já sei qual é a minha velocidade, que agora ela era incógnita, tá vendo? Agora eu sei qual é essa velocidade terminal. Velocidade é igual a 2 metros por segundo. Vou aproximá-la como isso daí e vou calcular agora os meus coeficientes de transferência de calor, porque eu sei que está ocorrendo uma transferência de calor aqui. Então vamos lá. Primeiramente eu vou calcular isso aqui, ó. Eu vou usar aquela fórmula. Eu primeiro tinha que ter o Reynolds, né? O Reynolds eu já acabei de calcular, na verdade. Eu vou jogar ele aqui, ó. Vai ser esse Reynolds que eu calculei aqui agora. Para esse Reynolds, que é 9.92, eu vou calcular esse número aqui, ó. Vai ser o número de Nusselt. Eu vou pegar a fórmula que eu escrevi lá em cima, que é a fórmula de Whittaker, que é essa daqui, ó. Eu escrevi no último exercício. Vou simplesmente aproveitar ela aqui, tá? E vou colocar ela aqui embaixo. Pá, beleza. A fórmula de Whittaker vai ser usado e eu preciso, eu preciso ainda desse μs, né? Eu ainda esqueci disso aqui também, ó. Eu preciso desse μs aqui, eu vou lá pegar ele também. Pá. Vou jogar isso aqui para frente também. Eu preciso do μ, a temperatura, na temperatura da superfície. Que nesse caso é uma temperatura alta, né? 225. Opa. ms. Deixa eu ver lá, tem que ir lá no livro de novo e pegar agora o μ para temperatura de superfície, tá? Só que tem um detalhe, a temperatura de superfície, ela varia, né? Eu posso pegar a temperatura inicial ou pegar uma temperatura média entre a temperatura inicial e a temperatura que vai solidificar, que eu sei que é 183 também. O que eu vou fazer então? Deixa eu ver aqui qual seria mais fácil, na verdade. Tá? Vou fazer isso aqui, ó. Se eu pego a temperatura de superfície inicial, que é 225, aí a minha temperatura de filme, ó, a temperatura de filme seria igual a np.min de 30 e 225, né? Seria isso aqui, ó, TF, seria igual a 127.5. Vou colocar assim já para sair 273.15, porque é justamente o que eu vou ter que acabar procurando, né? Então 400 seria uma temperatura ótima para procurar. Seria a minha temperatura, na verdade seria a temperatura que eu usei, temperatura de filme, né? Mas agora eu tenho que pensar na minha, o que seria se eu usasse a temperatura inicial, tá? Vou fazer uma maracutaia aqui, ela vai ser, o meu TF seria igual a isso aí, ó, que é 500. Nossa, se eu usar a temperatura inicial, cai na tabela eu tenho 500 graus, 500 Kelvin. Agora, se fosse, cara, se fosse 183, que é a temperatura de solidificação, essa temperatura seria 450, que também tem, então tá bom. Mas eu acho que mais correto mesmo seria usar isso aqui, ó, a temperatura média entre a temperatura inicial e a temperatura de solidificação, sabe? Para falar mais ou menos aí o valor dessa temperatura de superfície que eu teria. Aí seria a temperatura média, seria essa aqui, 477, que eu vou arredondar para 475, que vai ser a média entre 450 e 500. E eu vou pegar só essa viscosidade aqui, ó, que é de... pegar a média entre 239.6, que é a viscosidade dinâmica a 400 e... Deixa eu ver aqui, ó, 2339.6, que é a viscosidade dinâmica a 450 Kelvin para o nitrogênio, e 500 Kelvin para o nitrogênio, a viscosidade dinâmica 257.7. 257.7. Isso daqui tem que ser multiplicado pelo fator que tem lá no livro, né, que dá 1 multiplicado por 1 é a menos 7, porque no livro é dado que os valores são multiplicados por 10 a 7. Então tá beleza. Então tem agora essa temperatura que eu falei que na verdade é a temperatura de superfície. Na verdade isso aqui não, isso aqui não é nem a temperatura de superfície. Isso aqui, ó, é o meu μs, tá? Esse é o meu μs. Então o meu μs ele é igual a 1.6787, ó.
Eu vou colocar ele como aqui? Eu vou colocar 167.9, tá? Ó, 167.9. Opa, 167.9. Eu tenho que dar delete aqui. Aí foi, vezes 10 a menos 7. A coeficiente de viscosidade dinâmica na parede. Esse aí que eu vou usar nessa fórmula aqui então. Bom, agora vamos lá fazer essa continha, né? Fazer essa continha de Whittaker aí. Eu acho que eu já tinha uma conta aqui para ela, né? Que era o meu... fazer o meu HD. Eu já tinha um HD já calculado para ela, tá? Só que eu vou ter que botar esses valores aí primeiro. Vou ter que falar, ó, que o meu K é igual a 0.0327. Eu vou botar que o meu PR é igual a 0.704. Vou botar que o meu diâmetro é igual a 130 E a menos 6, certo? 130 micrômetros. Eu vou botar que o meu Ni é igual a 26.16 E a menos 6. Eu acho que eu nem preciso disso aí não. O meu Mi é igual a 220.4 vezes 10 a menos 7. Aí, ó. E o meu bicho, só conferir o Mi aqui, isso mesmo, beleza. E o meu número de Reynolds, o Reynolds D, eu já calculei ele, mas vai ser igual a 2 vezes esse diâmetro. A velocidade, vou botar a velocidade é igual a 2 também, né? Aí ficou o Reynolds D é igual a velocidade vezes o diâmetro dividido pelo Ni, que é igual Reynolds D 9.93, que é o Reynolds que a gente estava calculando lá, beleza? Então agora eu substituo isso tudo aqui na fórmula de Whittaker, que eu já tinha calculado no exercício anterior, ela está salva aqui só para não ter que escrever aquela mundaial de coisa de novo. Tá aqui, olha lá, tá vendo? O K sobre D, vamos conferir que está certinho. O K, que eu acabei de calcular, sobre D, porque esse K aqui, ele vai para cima, né? Esse K vai para cima, o D vai para baixo, é a mesma coisa que eu escrever isso aqui, ó. Vocês já devem ter visto isso no exercício anterior, mas a mesma coisa, se eu quiser calcular o H de D, é só o H de D médio é igual a K sobre D multiplicado por tudo isso daqui, ó. Todo essa fórmula aqui, opa, deixa eu pegar aqui de baixo, vou pegar todo mundo. Ctrl C, Ctrl V, todo mundo está aí, diminuindo um pouquinho, né? Isso aqui, fechou o parênteses, é o meu H de D, beleza? Então aqui, ó, lá 0.4 vezes o Reynolds elevado a meio, vezes o 0.06, vezes o Reynolds elevado a 2/3, o número de Prandtl que a gente acabou de definir, o Mi sobre MS, o Mi que é o Mi da temperatura de filme, e o MS que é o Mi como é que fala, cara? É o Mi da temperatura de superfície, beleza? Então achou todos esses valores, eu tenho um HD, meu HD deu isso aqui, ó, pá, o HD é igual a 863.04, beleza? 863.04 watts por metro quadrado Kelvin, beleza? Achei o HD. Então agora, o que era perguntado mesmo, cara? Quer saber? Bom, eu tendo esse H, agora a gente sabe, né, qual que seria eu poderia, se fosse um cálculo de temperatura de troca de calor inicial, seria isso aqui, ó, troca de calor é igual ao H barra D vezes a minha área da superfície vezes a temperatura da superfície menos a temperatura do fluido. Só que essa temperatura de superfície aqui, ela altera, ela é temperatura de superfície, ela é igual à temperatura de superfície dependendo do tempo. Ou seja, esse é um problema transiente. Teve um exercício atrás que eu calculei esse H, aí eu fiz todo o cálculo para mostrar para vocês, desde a primeira lei da termodinâmica, para mostrar que a gente pode pegar a primeira lei da termodinâmica e ver que esse exercício aí a gente resolve um exercício transiente. É muito simples de fazer, tá? Não tem nenhuma dificuldade de fazer isso. Mas a grande vantagem é que o livro do Micropera já dá essa solução. Ele cobra isso aqui, ó, na parte, quer ver? Ele faz essa equação aqui, ó. Ele já demonstra, tá? Ele demonstra isso daqui, ó. Que se você tiver um H definido, e no nosso caso o H não vai mudar, porque o H depende só de como o fluido está ao redor dessa esfera, vai ficar com essa solução aqui, ó. Então a gente pode usar essa solução, tá? A gente vai usar ela aqui mesmo para calcular justamente qual que é a gente sabe as variações de temperatura, né, da nossa superfície, para calcular justamente como que ela está aqui. Quer ver? Vai ser, ó, opa, pera aí, só minimizar isso aqui. Beleza, a gente já sabe, né, algumas coisas aí. A gente vai agora encontrar essa temperatura em 1, tá? Esse é o nosso objetivo, encontrar a temperatura em 1. Tá, a nossa solução é essa aqui, então. A gente tem essa fórmula que já é dada no livro, tá? Para transferência de calor transiente,
a gente tem isso aqui, ó, que o calor, a diferença de temperaturas T menos T infinito, dividido pela temperatura inicial menos T infinito, é igual a o exponencial, ó, exponencial de menos, deixa eu ver, tem que olhar aqui no livro, cara, que eu sempre esqueço esse negócio, só para não botar coisa errada, tá? Menos, ficou maior aqui, deixa eu ver, reduzir isso aqui, jogar para cá, beleza. Exponencial de menos H, A, ó, H, A, dividido por ρ vezes o volume, vezes o calor específico daquela no caso o calor específico daquela substância, tá, que está sendo resfriada. Esse aqui vai ser o meu HD, tá, que eu acabei de calcular, multiplicado por T. Eu resolvo essa equação para achar T, tá? Eu vou resolver ela para encontrar o T. Eu acho que nesse caso eu tenho que tirar esse exponencial, né, o e elevado a alguma coisa, né, eu tenho que tirar o logaritmo disso aqui, porque o logaritmo imperiano é o que? O e elevado a alguma coisa dá isso daí. Se eu tiro o logaritmo desse exponencial, eu acho que é isso, né? Eu tenho que tirar, porque quando eu estou com um exponencial, eu tiro o logaritmo, né, para sair, para ficar na fórmula, para eu tirar do exponencial, né? Então acho que é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho esses valores aqui, tá? Essa temperatura é o que? Essa temperatura aqui vai ser a minha temperatura de solidificação, que é aquela de 183 graus Celsius. Essa temperatura aqui é inicial, que ele está a 225 graus Celsius. Por que eu sei que essa temperatura é justamente essa? Porque nesse tempo chega ao final o processo, onde ele começa o processo de solidificação. É aí que eu sei isso. E eu acho que a questão pergunta isso, né? Deixa eu ver aqui. Ele quer saber qual que é a velocidade terminal e a distância percorrida por elas. Não, quer saber para saber a distância eu vou saber o tempo, não tem jeito. Então eu quero saber qual que é o tempo que ela vai gastar para chegar até o início da solidificação, e depois tem o tempo de solidificação, que é outra coisa. Tá? Então o primeiro processo é esse. Esse aqui é o tempo T no qual ele vai chegar à temperatura onde ele começa a solidificar. E em nenhum momento o meu H vai mudar. Tá? O meu H é sempre o mesmo, que ele depende só de como está a formação do fluido ao redor, do fluido de nitrogênio ao redor disso daí. Todos os outros negócios aqui é tudo da solda, o volume da solda, C da solda, a área da solda, tudo isso daí. Então eu vou tirar os logaritmos, esse aqui é um conta que dá para tentar fazer, deixa eu ver aqui, ó. Tem que usar, quer ver agora, só olhar do livro aqui, porque senão eu vou esquecer, ó, np.log, eu não lembro se o nplog é logaritmo mesmo, isso aí, deixa eu ver, 183 menos a temperatura do infinito, que é 30, isso aqui, dividido, dividido para a temperatura inicial, que era 225 menos 30. Agora isso aqui tem que ser igual a eu tenho que fazer assim, né? Vai ter que ser isso aqui, ó, menos HA, deixa eu ver, vai ser T é igual, a fórmula final vai ficar assim, né? T, chamando isso aqui, ó, de o tempo para a gente começar a solidificação é igual a ρ V vezes C dividido por H D A. Eu tenho que calcular a área dessa esfera também ainda. Isso aqui é a área da esfera total, né? Então tem que calcular essa área dessa esfera ainda. Isso aqui tudo multiplicado. Deixa eu ver quanto que dá na verdade isso aqui. Isso aqui vai dar menos 0,24. Isso aqui é o vezes, isso aqui vai estar negativo, tá? Isso aqui vai dar menos o ln de, deixa eu botar aqui, ln dessa razão de temperaturas, que vai ficar assim, ó, delta sobre θi, que é o meu modo como aparece lá na parte de condução, tá? Que essa diferença de temperaturas é θ, fica θ sobre θi. Essa razão aqui, ela dá um valor que eu acabei de calcular aqui, que ela dá menos 0,2426, tá? É a razão que vai dar dessas temperaturas. Então, esse menos com esse menos aqui, ó, vai dar um positivo. Já deu uma coisa boa aí nessa conta, né? Então, o meu tempo final ele é igual. Agora eu pego as propriedades da solda. Eu tenho que pegar elas aqui em cima. Vai ser o que? O ρ, o volume. Vou ter que calcular o volume da solda, né? Não vai ter jeito. O volume da solda, V da solda vai ser igual a... Vai ser... Putz, eu acho que eu calculei um tempo parecido com isso aqui antes, cara. Deixa eu ver. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eu tô fazendo essa conta, tá?
Eu acho que eu calculei algo parecido com o volume aqui. Tinha um 4/3 que eu usava. Ah, o 4/3 aqui, ó. 4/3. Eu vou usar esse aqui. É parecido, ó. VS, tá vendo? O volume da solda é igual a 4/3 vezes π vezes o diâmetro ao cubo. É isso aí, tá certo. Vezes o diâmetro ao cubo. O diâmetro sobre 2 ao cubo, tá? O volume da solda. A área da solda é igual a 4 ponto vezes np.π vezes o diâmetro sobre 2 ponto elevado a 2. Beleza. Ó, o volume da solda deu 1.15 vezes... Nossa, menos 12, meu Deus. E a área da solda... Caraca, é um negócio muito pequeno. Então isso aqui vai... Tá, beleza. Tenho essas informações aqui. Agora é só jogar, né? Eu tenho o ρ da solda também, né? O ρ da solda é dado lá, a densidade da solda, que é dada aqui em cima. Deixa eu ver o que eu preciso mais. Eu preciso do ρ da solda, que é igual a o calor específico da solda também, tá? A pressão constante ali. O da solda é igual a 8.230 e o CPS que é igual a... Cadê? 240 joules, 240 joules por quilograma Kelvin. Nossa, mas usa isso daí, joules por quilograma Kelvin? Normalmente eles usam kilojoules, né? Mas é porque daí cai em... tá bom, vai, CPS. E eu também tenho esse aqui, ó, HSF, vai ser igual a 42 a 3 joules por quilograma, tá vendo esse valor aqui que é a entalpia de solidificação. Eu vou gravar ele também. Então agora é só substituir isso daí na nossa fórmula, tá? Vai ser igual a... botar aqui, deixa eu trazer de volta esse log aqui, ó. Tá, ó, pá, colocar ele aqui. Agora eu vou achar o T1 é igual a esse log maluco. Eita, conseguiram? Deixa eu ver aqui, esse log aqui, ó. Aí, esse log tá lá no final. E agora eu vou escrever essa parte aqui da frente, ó. Menos, vou botar multiplicado, menos ρ da solda, vezes o volume da solda, vezes o CPS da solda aí, tá vendo? Dividido pelo HD, que eu acabei de calcular. Eu calculei o HD? Calculei o HD, né? HD vezes a área da solda. Tá, beleza. Deixa eu ver quanto que deu T1. 0.012 segundos, né? Não tá ruim não, tá 12 segundos aí, dá menos 12 milissegundos, tá? Então isso aqui vai me dar 0,012, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, 12,02, não, 12 segundos, tá bom, 0,012 segundos. Essa informação aí foi só até eu chegar, aqui, ó, isso aqui, ó, somente até chegar a parte onde começa a solidificar, somente até o início da solidificação, porque a gente lembra lá de quem fez termodinâmica, vai lembrar que quando chega nessa parte a temperatura para de variar. Você vai ter um processo inteiro onde ele vai ter mudança de fase sem variar a temperatura. E nesse processo a energia que é trocada é entalpia de evaporação. Então depois aqui a gente vai ter um tempo 1, como se tivesse aqui, ó, começou a cair a partícula, ela teve lá um processo ali onde ela saiu da temperatura inicial, chegou até 183. Chegou ali, continua trocando calor, porque eu tenho fluxo ao redor dessa esfera. Continua trocando calor, aí agora vai passar por um processo de solidificação. Esse processo de solidificação é ditado pela entalpia de evaporação. A energia perdida, nesse caso, vai ser essa energia aqui, ó. A energia perdida agora vai ser a minha energia de solidificação, tá, que é joules por quilograma nesse caso, em quantos quilogramas que vai ser isso, né, multiplicado pela massa que eu tenho dessa partícula, né, que é igual a ρ da solda vezes o volume que ela ocupa, tá, o volume da solda, que esses dois estão aqui em cima. Isso daqui tem que ser igual a essa quantidade que é trocada de calor, tá, a quantidade que vai ser trocada, essa energia de solidificação, ela é perdida, né, para solidificar a partícula, porque a convecção carrega ela, tem esse balanço de energia aí, e essa convecção carregando ela é igual que a HD, agora sim vai ser HD vezes a área da partícula, vezes essa temperatura, tá, que vai ter que agora, que essa diferença de temperatura, que agora sim esse 183, eu não sei como é que eu coloco isso aqui, eu vou colocar isso aqui, é 183 graus Celsius, tá, menos a temperatura do infinito,
que é a temperatura do nitrogênio externo. Isso daqui, ó, sendo que quando a gente fala disso aqui agora, a gente está falando em joules, tá? É uma quantidade, a gente pegou isso aqui, deixa eu mostrar as unidades aqui, ó. Isso aqui, ó, é joules por segundo. Ó, estou falando aqui em joules por quilograma, perdão. Isso daqui é quilograma, tá? Isso aqui vai dar quilograma. Ou seja, a unidade geral disso aqui, desse lado esquerdo, é joules. Essa unidade aqui da direita, não. Essa unidade aqui eu tenho watts por metro quadrado Kelvin, que vai cancelar esse metro quadrado com esse metro quadrado aqui, e vai cancelar esse Kelvin com essa última divisão aqui, ó, com esse Kelvin. Ou seja, a unidade que está do lado de cá, a reinante aqui, ó, como se eu tivesse, ó, de um lado eu tenho joules, e do outro eu tenho watts. Não está faltando alguma coisa? Se eu quiser fazer com que isso aqui, esse watt se torne joule, eu tenho que multiplicar ele por um ΔT. Esse ΔT vai ser justamente o nosso T2. Aí isso aqui vai virar joules também, tá vendo? Watts é joules por segundo. Se eu tenho um processo ocorrendo por segundo, eu multiplico o tempo que aquilo ali levou, eu acho qual que é esse processo. Então aqui tem o meu T2 aqui sobrando, ó. T2, que vai ser o tempo que vai levar para esse processo. Ou seja, T2 é igual perdão, a H de SF vezes ρ da solda vezes o volume da solda. Eu coloco sempre esse traço para diferenciar da velocidade, tá? Esse aqui é a entalpia de solidificação, dividido pela coeficiente de condutividade, coeficiente convectivo médio que eu tenho para esse fluido, vezes a área da superfície dessa solda, vezes a diferença de temperaturas, que é T menos T infinito. Agora eu vou botar o TS, né, que é a T de solidificação. Então esse T2 aí vai dar isso. Agora eu vou substituir esses valores aqui e vai ver o que vai dar. O HSF, eu já coloquei coloquei lá. O T2 vai ser igual a HSF vezes a ρS vezes o volume S, né? Volume S dividido por HD vezes a área da solda vezes essa diferença de temperatura, que é a 183 menos 30. Isso aqui vai nos dar o T2. T2 é igual a 0.056, ou seja, eu tenho essa daqui, a minha 0.0567, tá? Então aqui é igual a 0,0567 segundos, ou seja, tem esse tempo 2 aí que ocorreu, perdão, de novo, esse processo. Então eu sei que essa partícula, do momento em que ela sai lá, até o momento que ela vai entrar em equilíbrio, para começar a entrar em equilíbrio de velocidades, e aí ela vai entrar, a diferença de velocidades é tão pequena que a gente desconsidera nesse aumento de velocidades dela, né? Uma aceleração ali que tem qualquer, praticamente como se não existisse. Ela sai com a velocidade 2, mantém essa velocidade 2 durante todo esse processo, ela está solidificando. Quando ela solidifica, quando ela termina de solidificar, aí é a hora dela chegar no ponto final dela. E aí se pergunta qual que é essa distância que eu preciso ter. Se essa partícula tem uma velocidade, olha, se essa partícula cai com uma certa velocidade, ela tem essa velocidade igual a 2 metros por segundo. O tempo que ela vai gastar vai ser igual à distância, que é igual à velocidade vezes o tempo. E esse tempo vai ser igual a T1 mais T2. Ou seja, eu calculo isso aqui agora, vai ser igual a minha velocidade é 2, velocidade vezes T1 mais T2. Isso aqui vai me dar 0.13, 0.1374. Isso aqui, ó, em metros, tá? É o espaço que eu preciso para fazer com que isso daí aconteça. Só que eu acho que eu estou com esses tempos aqui também errado. T1, T2, esses tempos são muito pequenos, né? A minha velocidade está muito alta, deixa eu ver. T1 mais T2 é igual a isso daí. Ou seja, eu tenho esse tempo aí de 0,068 segundos e eu preciso multiplicar isso aqui pela velocidade. Por que está dando um valor alto? Está dando 0,13. Não, acho que deve ser isso mesmo, então. Não tem sentido ser diferente. Isso aqui é o tempo, é a distância total que eu preciso. 13, isso aqui dá tipo 100... Não, é 100 metros, né? 100 milímetros, né? É 0,1 metro, tá bom. Então é isso mesmo. Então essa aqui vai ser, a velocidade é igual a distância é igual a velocidade multiplicado, né? Essa velocidade da solda vezes T1 mais T2. Isso daqui, T1 mais T2. Isso aqui dá igual a 0,13, deixa eu ver,
75 metros, que é igual a 173,5 milímetros. Tem que ter essa distância aí para ela viajar, para concluir isso daí. Olha, todo o outro processo, tá, que está sendo colocado aqui agora, que esse restante de conta aqui agora é meio mecânico demais. Tá? Você vai ter, sei lá, uma quantidade de partículas que é igual a isso aqui, ó. O dispositivo elétrico solta 1.800 partículas por segundo. Determina a distância e separação entre as partículas. Pô, você vai ter cada partícula a 2 metros por segundo. Se são 1.600 por segundo, é só você pegar a velocidade e multiplicar por 1.800, né? Porque ocorrem 1.800 partículas por segundo. É isso aqui, ó. Você tem essa velocidade, é igual a 2 metros por segundo. E você tem essa frequência, né, que é igual a 1.800 algo por segundo, tá? 1 sobre segundo. O que acontece se você aqui agora você quer saber alguma coisa que vai te dar qualquer distância entre elas? Você vai ter que multiplicar, né? Você vai ter que fazer uma multiplicação, vai ter que fazer isso aqui, ó. Essa distância entre as partículas, né, o delta D, ele é igual a essa velocidade dividido por essa frequência. Por quê? Porque o resultado vai dar algo em metros, né? Ou seja, vai ser 2 dividido por 1.800, que dá, deixa eu ver, 2 pontos dividido por 1.800. Eita porra, que escrevi errado ali. 2 dá 0.00111, ou seja, dá 1,1 milímetro. Essa é a distância entre elas. Aí perguntar quanto que tem que ser o volume necessário do recipiente para produzir bolas de solda continuamente durante a semana. Aí você vai pensar, tenho essa quantidade de partículas, eu tenho o volume, o volume que cada partícula tem, né? Eu sei qual é o volume da partícula, eu sei quantos metros cúbicos por partícula, eu sei quantas partículas por segundo, eu sei quantos dias, quantos segundos tem em 7 dias de uma semana. Aí você faz esse cálculo e você vai achar qual que é o volume que você precisa para... É brincar com unidade. Nessa parte aí não tem nem nada de interessante, não. Vou deixar vocês brincarem com isso aí depois, tá beleza? O vídeo já tá longo pra caramba. Um abraço, até mais.